No Saber Direito desta semana, o professor André Bittencourt atualiza seus conhecimentos na teoria e na prática sobre como requerer benefícios por incapacidade na Previdência. No curso são explicados conceitos, requisitos, petição inicial, provas de incapacidade e o valor dos benefícios. Chegamos então à nossa última aula. Vimos ao longo do nosso estudo o conceito de deficiência, a diferença dele com o conceito de incapacidade. Vimos os requisitos para a obtenção de cada um dos benefícios. Vimos as questões que envolvem o cálculo da renda mensal inicial de cada um dos benefícios. Vimos a questão da competência, onde eu tenho que distribuir a demanda para, de repente, ela venha a tramitar de maneira correta perante o judiciário. Vimos as questões que envolvem a competência delegada, a competência no acidente do trabalho. E agora, mais recentemente, vimos também o que envolve as provas nos benefícios por incapacidade, a importância delas. Então, gostaria que vocês utilizassem muito do que aqui nós conversamos, porque certamente o benefício por incapacidade é um benefício essencial para a vida de milhares de brasileiros, que no momento mais difícil de sua vida, de repente, quando não conseguem exercer atividade laborativa para levar sustento às suas famílias, ficam sem uma renda. E é justamente por intermédio deste benefício que eles vão conseguir ter efetividade na dignidade da pessoa humana. Então, o trabalho, seja do advogado que vai militar no direito previdenciário e atender demandas de benefício por incapacidade, seja você como servidor, seja do INSS ou do judiciário, ou você como magistrado, que também é um servidor, que consiga ter a correta percepção de todos os elementos, de todos os requisitos, da importância desse benefício na vida dessas pessoas. Porque, afinal de contas, quem trabalha com direito previdenciário certamente é um instrumento de transformação social. E agora, nesta nossa última aula, nós vamos trabalhar com a petição inicial, que vem a coroar tudo aquilo que a gente já colocou ao longo dos nossos estudos. É ali onde você vai conseguir demonstrar, de repente, ou deve conseguir demonstrar, você como advogado, por que o cumprimento de determinado requisito se faz, aonde está a incapacidade, em que ela consiste, qual é o fato que efetivamente vai ser levado em consideração para o magistrado para que ele consiga entender que a incapacidade existe. E uma petição inicial deve ser bem feita, deve retratar a realidade fática de maneira eficiente, de maneira eficaz. Deve fazer os corretos pré-questionamentos, porque muitos dos temas que trabalhamos em direito previdenciário, certamente, um determinado momento quedarão sobrestados. Seja porque a Turma Nacional de Uniformização quer interpretar aquela questão, seja porque o STJ quer interpretar aquela questão, ou ainda, em determinadas situações, o próprio Supremo Tribunal Federal precisa fazer uma correta verificação quanto à interpretação perante a Constituição Federal. E aí, se você não pré-questionar essas questões já na sua petição inicial, certamente outras você pode fazer o pré-questionamento a partir do momento que elas surjam no processo, mas grande parte na inicial. Se você não fizer o pré-questionamento, pode ser que você não consiga que o seu processo tenha o resultado que você pretende. Porque, uma vez que, julgado aquele tema que restou sobrestado, a autoridade judicial vai fazer o juízo da adequação, verifique que você não cumpriu os requisitos para que um eventual recurso tivesse sido aceito. E aí, o seu processo não vai passar pela adequação. Ou mesmo que não haja sobrestamento, de repente você precisa que o seu incidente de uniformização chegue à TNU, que o seu recurso especial chegue ao STJ, que o seu recurso extraordinário chegue ao STF. E, se você não fizer a correta interpretação com o pré-questionamento, você não vai conseguir. E é muito importante aqui conhecer a realidade fática, conhecer também a norma. Eu sei que hoje, principalmente nós advogados, temos uma tendência muito forte
de repente ver o que a jurisprudência está decidindo. O que de repente determinado doutrinador diz sobre isso. Mas nós não podemos perder nunca um cacoete, um vício, que é o melhor vício de todos de repente. Ler a legislação. É lá que eu vou conseguir verificar quais são os requisitos de determinado benefício. Qual é a regra que, de repente, o legislador trouxe para que eu consiga realizar o direito que eu estou buscando? Qual é a interpretação que eu tenho que dar em cima daquele elemento que foi incluído naquele determinado artigo? E, infelizmente, muitas vezes, a gente percebe que as pessoas, os advogados, estão deixando de ler a legislação, de ler a fundo, de entender o que efetivamente o legislador quis. Isso vai ser muito importante, porque é essa união, essa conjuntura de situações, conhecer os fatos, conhecer a legislação, é que vai me possibilitar fazer uma entrevista correta, esmiuçar com os meus clientes todos os pontos que eles precisam entender e provas que eles precisam me trazer para que eu, como operador do direito, como advogado, consiga traduzir naquela petição inicial e o juiz, ao ler a minha petição inicial, consiga entender o que eu estou dizendo e consiga visualizar nas provas que os fatos que eu estou narrando efetivamente aconteceram. Então, o advogado que tem essa consciência, que consegue materializar isso na sua atividade, certamente será um advogado destacado. E aqui, eu quero trazer para vocês agora uma observação que venho trabalhando muito ultimamente. Quando a gente vai levar ao judiciário uma demanda, e aqui me coloco na condição de advogado, nós estamos levando a história de alguém. Nós estamos contando algo sobre a vida de alguém, sobretudo no que diz respeito aos benefícios, porque aqui eu estou falando das pessoas. Eu estou me comunicando. Quando eu hoje estou aqui, me dirigindo a cada um de vocês, eu estou me comunicando com cada um de vocês. E eu estou me comunicando, sobretudo, oralmente, verbalmente. Muito embora eu também tenha outras formas de comunicação, neste momento onde eu estou conversando com cada um de vocês. Porque o meu gesto, a maneira como eu faço a pausa, a maneira como eu olho para cada um de vocês, está inserida no contexto da comunicação. Mas nós, como advogados, quando vamos para uma petição inicial, nós também estamos nos comunicando, por escrito, na maioria das vezes. E aí, quando eu me comunico por escrito, eu estou ali contando a história do meu cliente. E percebam, aqui eu quero que cada um de vocês conte uma história, com H, não com E, porque nós temos o dever de lealdade. Nós temos que ir a juízo para trazer a realidade como ela aconteceu. Não para iludir o judiciário e contar uma história com E na tentativa de obter um benefício. Mas o que eu quero que você perceba é que, se você agora parar para pensar, refletir sobre a sua vida, você vai ver que todo mundo gosta de ouvir uma boa história. Cada um de nós, se puxar pela memória agora, vai lembrar de uma determinada pessoa que você adorava conversar, que você adorava ouvir. Por quê? Porque ela te contava uma boa história. Podia ser a pessoa mais humilde, mas você adorava conversar com ela porque ela te contava uma boa história. Você, ao escutar a história dela, conseguia visualizar as coisas que ela estava te falando. Isso acontece quando você lê um bom livro, enfim, qualquer forma de comunicação. Por que não aplicar isso na sua atividade como advogado? Por que não, na sua petição inicial, conseguir reproduzir a realidade fática que você precisa levar ao conhecimento do juiz, de forma que ele ou o assessor tenham prazer na leitura, que eles consigam, ao ler, identificar o que você está querendo passar. Como se dá aquela atividade? Porque, muitas vezes, quando a gente analisa uma petição inicial de benefício por incapacidade, os fatos são muito concisos.
não representam a realidade. Vou dar um exemplo aqui. Fulano de tal, com problemas na L4 e L5, encontra-se incapacitado para exercer a sua atividade de mecânico. E por conta disso, deveria receber uma aposentadoria por invalidez. Um benefício por incapacidade permanente agora. Você se comunicou da maneira correta? Você conseguiu fazer com que o juiz entenda o que está em jogo efetivamente naquele caso? Mas, André, eu falei que ele é mecânico, eu falei que ele está com um problema na coluna e eu falei que ele precisa de um benefício. Ele é mecânico onde? Ele é mecânico de quê? Como, André? Ele é mecânico. Pois é. Cada um de nós vai representar este mecânico na hora que estiver recebendo a informação. De que maneira? Da maneira como cada um de nós conhece um mecânico. E, de repente, o seu cliente é mecânico no interior do Pará, numa beira de estrada, atendendo caminhões, tendo que entrar debaixo dos caminhões, carregando aqueles pneus gigantescos, ferramentas pesadas. Só que o juiz que vai julgar o seu processo nunca viu uma oficina mecânica desse porte. De repente, ele sempre morou numa capital de estado, e aqui não é nenhum demérito a ele, é a realidade que ele viveu. Vamos lembrar daquela história do passarinho. O passarinho vê o mundo conforme ele enxerga da sua gaiola. E aí, aquele juiz, de repente, viveu a vida inteira numa capital, não tinha, de repente, curiosidade de estar ali vendo como o mecânico age, não era um filho que gostava, né, de ir com o pai na mecânica para ver o carro ser arrumado, nunca se interessou por, de repente, ter um carro e levar lá para que se mexesse no motor, não era algo que ele gostava. Então, ele, de repente, sabe que na concessionária você faz lá o conserto dos veículos, hoje um conserto que de repente se apertam alguns botões e a máquina diz o que o carro tem, né? Hoje muitas vezes a gente vai na concessionária e o mecânico chega para falar com a gente e a mão dele está mais limpa que a nossa. É a realidade daquele contexto. Mas a do seu cliente é um contexto completamente diferente. E aí eu pergunto, você levou esse contexto ao juiz? Você levou esse contexto ao perito? Porque é muito fácil nós reclamarmos. Poxa vida, o perito me negou o benefício. O juiz me indeferiu meu pedido. Eu me lembro da atividade de professor, onde a gente daí diz, o professor me deu uma nota baixa. Mas será que você merecia uma nota alta? Será que você merecia o deferimento? Será que você merecia que o perito entendesse aquele contexto? De repente não. Por quê? Porque você não contou uma história bem contada. Você não contou uma história pormenorizando todos os elementos fáticos que compõem aquela história. E aí é só lembrar, o juiz julga fato. Quando a gente olha a nossa petição inicial, regra geral, a parte mais enxuta é a dos fatos. E a gente passa um bom tempo falando sobre direito, doutrina, jurisprudência, cita São Tomás de Aquino, cita Aristóteles. Não estou dizendo que não é para fazer, mas faça, esmiúce aquilo que efetivamente vai te trazer uma situação mais favorável, mais efetiva. Esmiúce o caso. Faça uma correta entrevista. E aí, isso vai te permitir, na hora de você sentar para peticionar, descrever todos os elementos que vão demonstrar o cumprimento do requisito. No benefício por incapacidade, vocês vão lembrar, eu tenho que demonstrar o quê? A existência de uma incapacidade, pelo menos para a atividade habitual, se for uma questão de invalidez, para toda e qualquer atividade, que dure mais do que 15 dias. Então, me parece que o que está em jogo aqui é demonstrar que realidade fática? Uma realidade clínica e uma realidade do meio ambiente laboral.
Então, logicamente, a minha petição inicial tem que conter elementos fáticos sobre a minha questão clínica, o meu quadro de saúde e também sobre o meio ambiente do trabalho que eu estou inserido. Quais são as atividades que eu efetivamente exerço naquele contexto laboral que eu estou inserido no momento em que eu requero o meu benefício. E este é um ponto que também nós verificamos que muitas vezes está omisso. Por quê? Porque se fala muito do aspecto clínico. Olha, o requerente tem tal doença. Essa doença está trazendo uma repercussão muito grave. Mas, e o meio ambiente do trabalho? E o que ele efetivamente faz? Eu tenho que trazer também. E vejam, hoje nós temos que também ter uma outra consciência. Muitas vezes, nós não vamos conseguir materializar ou fazer uma comunicação efetiva somente por palavras. Algum contexto, de repente, eu preciso explorar também dentro de uma perspectiva visual. Nós somos visuais. E ainda mais, de um tempo para cá, onde a gente passa grande parte das nossas horas nas redes sociais e a comunicação é feita de forma ilustrada. Vídeo, foto. Às vezes eu posto algumas coisas na rede social e aí eu fico rindo, me divertindo, porque não fez 30 segundos que eu postei e, na verdade, eu fiz um texto um pouco mais longo sobre uma determinada questão jurídica e não deu 30 segundos e as curtidas começam. E eu me pergunto, eles leram já tudo que eu falei nesses 30 segundos? Ou seja, muitas vezes hoje as pessoas clicam pelo visual sem efetivamente analisar o contexto. Mas, quando a gente coloca isso dentro de uma petição inicial, se eu estou de repente dizendo que o meu cliente tem um câncer, que esse câncer tem o tamanho de uma laranja, que esse câncer está no cérebro, que esse câncer está no fígado, que esse câncer está no pulmão, que ele é um mestre de obras com um câncer no pulmão do tamanho de uma laranja e que ele não tem uma condição para exercer a sua atividade, por que não aliar esse contexto fático que eu estou trazendo por palavras com a informação ilustrada do que efetivamente está acontecendo? Ah, André, mas eu faço isso, eu junto como anexo a minha inicial aquele documento. Mas vejam, hoje a neurociência nos ajuda e explica que o raciocínio vem se tornando cada vez mais linear. Como assim, André? Se você lembrar, um tempo atrás, quando a gente pegava um site, a gente ia clicando e iam abrindo várias janelas. Lembram disso? Hoje, quando você vai fazer um site para o seu escritório, para qualquer situação, o site ele é linear. Todas as informações estão numa página só. Você até pode clicar em determinados links. O que ele faz é simplesmente ir para um outro elemento da página. Ele vai lá mais para baixo daquela página. Os sites dos tribunais, hoje, inclusive, estão dentro dessa perspectiva. E isso está dentro de qual ponto de vista? Quando você está na sua rede social, no seu telefone, se você perceber, você passa o dia inteiro fazendo este movimento. Ou seja, o nosso cérebro está se acostumando a raciocinar, a interpretar as coisas de forma linear. E o cérebro, a neurociência também explica, ele é um pouco preguiçoso. Ele gosta de facilidade. É muito mais atrativo e fácil para a gente hoje estar dentro de um contexto onde eu não preciso ficar abrindo 1 milhão de coisas para chegar a uma determinada conclusão. É muito mais fácil, então, eu ter um raciocínio linear. Por que não deixar a sua petição dentro dessa perspectiva? Por que ficar fazendo com que o assessor ou o juiz tenha que ficar abrindo os anexos para chegar à conclusão de que aquilo que você escreveu na petição efetivamente está acontecendo da forma como você falou? Por que não? Embaixo do parágrafo onde você está indicando que a parte tem um câncer no pulmão do tamanho de uma laranja, que está trazendo uma repercussão muito nefasta à sua vida, já num recorte daquele documento, logo abaixo,
do parágrafo onde você descreve essa realidade. Para que a pessoa que vai ler consiga já identificar tudo aquilo que você escreveu de forma visual, logo abaixo daquele parágrafo. E aí, se ela quiser buscar mais elementos, verificar outros pontos daquele documento para ver se de repente não está sendo omitido algo importante, ela abre o documento anexo. Mas você está ajudando ela a fazer um raciocínio mais linear, a despachar até com mais agilidade o seu processo. Porque ela não tem que ficar abrindo outras janelas, outros elementos para chegar à conclusão daquilo que você falou. Até a forma como a gente vai nomear esses documentos lá nos anexos é importante. Porque às vezes a gente pega algumas petições, sobretudo eletrônicas, e aí você vai nos anexos e eu acho que o assessor deve ter vontade de chorar nessa hora, porque não tem ordem lógica. Vem uma procuração, depois vem a carta do INSS, depois vem o documento pessoal, depois vem um laudo de 2016, depois vem um atestado médico de 2021, e aí nada tem nome direito, é outros 1, DOC 1, DOC 2. Se coloca no lugar da pessoa que vai analisar isso. Onde ela abre os anexos, de repente tem 40 documentos para ela abrir. Tudo fora de ordem, tudo sem uma nomenclatura coerente. Será que você está ajudando essa leitura linear a entender efetivamente o que o teu caso necessita? Porque às vezes você está fazendo com que essa pessoa gaste a energia e o foco dela em entender a ordem das coisas do que entender a realidade do processo. Eu tenho que fazer com que as pessoas gastem a energia e o foco delas na realidade do processo e facilitar a vida dela nas outras. Então, coloque os anexos dentro de uma ordem cronológica, lógica. Indique o nome correto. Tomografia computadorizada, janeiro 21. Porque por mais que eu não tenha colocado a imagem logo após o parágrafo, se eu ainda não quis partir para uma petição dentro dessa linha, na hora que eu falei na minha petição inicial sobre esta situação, ela vai abrir direto o documento que eu mencionei, porque eu falei daquele elemento. Mas, se possível, gente, começa a colocar esses elementos gráficos dentro da sua petição. Porque se você parar para pensar, nós ainda peticionamos como se peticionava no final do século retrasado. E o mundo mudou um pouco. Então, esses elementos gráficos ajudam, principalmente hoje numa realidade de processo eletrônico. Então, por que não incluir, como falei, esses elementos? Documentos, fotos, vídeos, criar hiperlinks na sua petição, porque de repente eu estou mencionando uma determinada situação e eu quero que o julgador, de repente, analise um elemento que está numa matéria ou numa outra situação, ou é um documento um pouco mais robusto, que de repente não comporta a inclusão no processo eletrônico, eu crio um hiperlink na minha petição inicial. E aí, de repente, no meu escritório, eu utilizo lá o armazenamento em nuvem, e aí eu crio um link para ser utilizado somente naquela situação, e aí na minha petição no Word, eu faço com que aquela palavra tenha um hiperlink, ao clicar ali, vai abrir aquele documento que está lá na sua nuvem. Os vídeos que eu falei para vocês, que são fundamentais nos benefícios por incapacidade, muitas vezes você não vai conseguir colocar isso dentro da petição inicial. A depender do tamanho, você ainda consegue inserir ali. Às vezes você não consegue nem colocar como anexo, é um vídeo um pouco mais longo. Hoje, várias ferramentas na internet estão aí para te ajudar a criar, por exemplo, um QR Code, que você pode colocar na sua petição, o QR Code. E aí você vai mencionar que o vídeo que apresenta a realidade daquele meio ambiente do trabalho poderá ser aberto com a utilização do QR Code. O QR Code entrou na nossa vida de uma forma muito mais efetiva hoje. Ele não é novo, mas no Brasil ele não tinha pegado, vamos colocar assim. Mas a pandemia nos ajudou, porque você vai no restaurante hoje, o cardápio é em QR Code. Você vai no elevador e tem lá um QR Code indicando um serviço do hotel. Todo mundo se acostumou a usar o QR Code. E todo mundo, seja juiz, seja desembargador, seja ministro, seja assessores deles,
tem um celular com uma câmera que vai possibilitar apontar para aquele QR Code e abrir aquele determinado vídeo, aquela determinada foto, aquela determinada informação que você está inserindo dentro daquele contexto processual. E aí, você vai inserindo não só os aspectos da patologia do sujeito, do que os elementos trazidos nos documentos clínicos informam, mas também da realidade do meio ambiente do trabalho, para que o juiz consiga ter na petição inicial todo o contexto fático para ele formar a sua convicção. Me lembro de um determinado caso onde a perícia dizia o seguinte: era uma senhora já, estava com uma idade um pouco mais avançada, mas ainda trabalhava e não tinha chegado ao requisito etário para se aposentar. Ela tinha uma loja, vendia roupas femininas, e aí ela tinha problemas nos joelhos e nos ombros. O perito, então, analisa o caso e diz: olha, ela realmente não pode ficar muitas horas em pé, ela não pode andar grandes distâncias, ela não pode subir escadas, ela não pode subir num banquinho, ela não pode erguer os braços acima da altura dos ombros. Mas para a atividade de dona de loja, ela está capaz. E aí, conversando com a segurada informa: olha, doutor, na minha loja trabalha eu e uma funcionária. Então a senhora fica em pé durante muito tempo? Fico, porque geralmente tem mais de um cliente, e aí cada um atende um cliente. Ok. Todo o estoque da sua loja fica no andar térreo? Não, fica no mezanino. Como sobe lá? É uma escada em caracol, bem ruinzinha, doutor. Ok. Tudo que uma cliente lhe pedir vai estar ao alcance das suas mãos? Vai estar em uma arara, vai estar num balcão? Não, às vezes fica na parte de cima das araras e daí tem que subir no banquinho, mas eu não posso, aí a menina acaba subindo, eu tenho medo de subir. E como é que é feita as compras na sua loja? Ah, doutor, eu vou lá em São Paulo, no Brás, na Zé Paulino. Eu saio daqui de noite, no ônibus, fretado, passo a noite viajando, passo o dia fazendo as compras e volto de noite. Ah, então quer dizer que a senhora é quem vai lá fazer as compras e retira o material? Sim. E a senhora passa o dia inteiro andando carregando as sacolas? Sim. E a senhora tem como provar isso? Tenho, doutor. Eu tenho tudo guardadinho lá, porque eu mando para o meu contador também, os fretamentos, então tem as datas, o dia da ida, o dia da volta. E se a senhora está me falando que a senhora faz essas compras lá em São Paulo e retira em mãos, a senhora assina um canhotinho da nota, não assina? Que retirou? Sim, doutor, eu assino. A senhora tem isso guardado? Eu tenho. Por que com isso? O que eu vou comprovar? Qual é o meio ambiente do trabalho dela? Que o meio ambiente do trabalho dela não consiste única e exclusivamente em ficar no caixa de uma loja para atender o público feminino, conversando com as clientes, passando cartão. Eu vou contextualizar e comprovar que o meio ambiente do trabalho dessa pessoa consiste em ficar em pé grande parte da jornada, ter que subir escadas, erguer o braço acima da altura dos ombros, caminhar grandes distâncias quando vai fazer as compras, carregar peso com as sacolas de compra, que ela retira esse material e provo que foi ela que retirou com as notas, né, e o recebimento do material nas notas. E aí, tudo aquilo que de repente o perito dizia que ela não poderia fazer, fica materializado que ela faz. Mas isso vem para dentro da petição, com as provas indicando, com as fotos da loja, para que o juiz possa verificar que sim, preciso erguer os braços acima da altura dos ombros, tenho que subir em escada, fico em pé. Uma declaração junto ao contador para demonstrar quantos funcionários aquela empresa tem, para demonstrar ao juiz o quê? Que só tem um funcionário e que, logicamente, grande parte do dia vai ter mais de uma pessoa chegando para ser atendida e que essa pessoa que está pedindo o benefício vai precisar ficar em pé
atendendo as pessoas ao longo de toda uma jornada de trabalho. E aí, esses elementos vão estar sendo colocados, logicamente, nos anexos, mas também no corpo da minha petição inicial, ou de outras manifestações que eu precise. E aí, sim, quando eu for para a parte do direito, eu poder discutir os artigos da lei, do decreto ou da instrução normativa que vão incidir naquele determinado caso e qual é a interpretação que tem que ser dada em cima de cada uma destas situações. E esta interpretação correta ela é muito importante, porque, por exemplo, há situações em que eu vou precisar chegar à Turma Nacional de Uniformização, TNU, no microsistema dos Juizados Especiais Federais, que é o órgão que faz a interpretação da lei em sede de direito material junto aos Juizados Especiais Federais. Então, a missão da TNU é uniformizar a interpretação da lei em sede de direito material. Portanto, o meu debate na TNU será, única e exclusivamente, qual é a correta interpretação do artigo 42 da Lei 8.213, quando traz o seguinte argumento. E é por isso que eu tenho que ter o conhecimento da legislação. É por isso que eu tenho que trazer isso para dentro da minha petição inicial para dizer, olha, a correta interpretação do artigo 42 é esta aqui que eu estou buscando. Por quê? Se de repente eu tiver um indeferimento, for para a turma recursal, no recurso nominado, e o indeferimento ainda se mantiver por conta de uma interpretação errônea da legislação, eu poder chegar à TNU para discutir não o fato, e sim a interpretação. Eu vou trazer um exemplo para facilitar. A lei previdenciária vai dizer que a pessoa que pretende receber um benefício por incapacidade, ela não pode ter uma incapacidade pré-existente. Não para receber um benefício usando esta incapacidade que já ocorria antes do ingresso ou do reingresso dela ao sistema de previdência. Explico. Diz a lei, olha, se você tem uma patologia, uma doença, e quer receber um benefício, comece a contribuir. Porque se você se tornar incapaz, se houver uma progressão, esse é o termo que está lá, se houver uma progressão da sua doença, antes de você começar a contribuir ou voltar a contribuir para o INSS, eu não vou poder lhe ajudar, porque a sua incapacidade será anterior ao seu ingresso ou reingresso ao sistema de previdência. Mas, um parênteses, também diz a lei o seguinte, você não pode usar esta patologia que é pré-existente para receber um benefício. Porque pode acontecer o seguinte, eu tenho uma incapacidade pré-existente, mas ela é por um problema cardíaco, ok? E aí eu me adapto, aprendo uma outra profissão e começo a exercer essa profissão e começo a contribuir para o INSS, porque esta profissão não é incompatível com o problema cardíaco que eu tenho. Anos depois, eu fico incapacitado, mas agora por um problema de coluna. E eu vou requerer meu benefício. Vou ter direito a ele? Vou. Por quê? Porque eu estou invocando um problema de coluna para receber o benefício, não um problema no coração. Então, eu tenho uma incapacidade pré-existente, mas ela não tem relação com o motivo pelo qual eu estou pedindo o meu benefício agora. Fecha parênteses. A Turma Nacional de Uniformização já definiu, inclusive por súmula, a súmula 53, que o que não dá direito a benefício é a incapacidade pré-existente. Porém, atualmente, várias decisões Brasil afora vêm indeferindo benefícios quando acontece o seguinte. O cidadão tem uma patologia que não incapacita, está no estágio inicial, e ele vai lá e começa a contribuir para o INSS. Ele contribui por meses, às vezes por anos. A carência para receber um benefício por incapacidade é de 12 meses. Então, para eu ter direito a benefício, regra geral, eu tenho que pagar 12 contribuições para vencer a carência e aí ter direito a benefício.
Mas tem situações que isentam de carência, como o acidente do trabalho, o acidente de qualquer natureza, uma doença grave ou contagiosa. Vamos imaginar que no caso do nosso exemplo, é uma situação em que eu efetivamente já tinha 25 contribuições, e aí o perito vem e atesta a seguinte realidade. Olha, essa doença começou no ano de 2019, mas somente no ano de 2021 é que ela se agravou e se tornou uma incapacidade. E as contribuições do sujeito começaram lá em 2019, ou seja, ele tem mais de 12 contribuições, ele está chegando a 24 contribuições, ou seja, ele já cumpriu a carência e o perito fixou de maneira inequívoca data de início da doença, 2019, janeiro, por exemplo, data de início da incapacidade, janeiro de 2021. Todos os requisitos legais estão provados. Incapacidade superior a 15 dias, carência e impossibilidade de exercício da atividade em decorrência daquela patologia. Mas o juiz indefere o benefício sob o seguinte argumento. Olha, tendo em vista que ele começou a contribuir somente depois de ter ciência da doença, presume-se que o fez visando obter um benefício do INSS, o que caracterizaria um ato de má-fé. Você pode estar se perguntando agora, André, não tem razão o juiz? Poxa vida, ele começou a contribuir depois que ele sabia que ele estava doente. Gente, às vezes, nós vamos ter pessoas que nascem com uma patologia, morrem com ela, mas não dela. Ou seja, o fato de estar doente não quer dizer que se tornará incapaz. E, uma vez sabendo que tem a doença, a própria lei diz que só terá direito a benefício se houver prorrogação, né? Se houver um agravamento, melhor dizendo, o cidadão então fala, opa, peraí, eu não sabia que eu tinha essa patologia, agora eu sei, eu quero me resguardar, eu vou contribuir para que se acontecer alguma coisa comigo, eu venha ter direito ao benefício. E assim é feito. Se fosse ato de má-fé, pagar a contribuição para receber benefício, nenhum de nós podia receber nenhum benefício junto ao INSS. Porque, afinal de contas, eu trabalho e amo o meu trabalho, para um dia, quando eu ficar mais velhinho do que eu sou hoje, eu poder ir lá no INSS pedir um benefício. Eu contribuo para receber o meu benefício de aposentadoria. Isso é um ato de má-fé? Eu estou pagando para receber um benefício. E se, porventura, eu vier a falecer, e de repente esta é a única certeza que nós temos, faleceremos um dia, eu espero que demore muito, porque a vida é muito boa, eu pago a contribuição previdenciária para que, se eu falecer, os meus dependentes recebam uma pensão por morte. As mulheres pagam contribuição previdenciária para também, se tiverem um filho, conseguir receber um salário de maternidade. São coberturas de risco trazidas pelo sistema. E o requisito é pagar e cumprir os requisitos. E é bom que isso fique claro, porque começa a se criar uma jurisprudência no sentido de inverter a boa-fé objetiva. Se presume um ato de má-fé por pagar a contribuição previdenciária, quanto pagar a contribuição previdenciária para receber benefício, é uma lógica do sistema. E no Brasil, o que se presume é boa-fé. A má-fé tem que ser provada de forma inequívoca. E aí, você pode estar diante de uma situação, então, onde se nega o benefício por conta da existência de uma doença pré-existente. Você não pode discutir na Turma Nacional de Uniformização matéria de fato, e nem questão de processo. Mas a súmula é da própria TNU, ou seja, esse debate chegou na TNU. Por quê? Porque o debate a ser feito não é se eu estou capaz ou incapaz. O debate será, eu tenho uma situação onde ficou de forma inequívoca constatado que a doença era pré-existente e não a incapacidade. A lei previdenciária não veda em nenhum momento que a pessoa entre para o sistema doente e peça um benefício. Ela restringe a possibilidade de receber se havia uma incapacidade já pré-existente e eu invoco esta incapacidade para receber o benefício. E isso ficou materializado na súmula 53, excelências. Então, o debate que eu vou fazer junto à TNU
é da correta interpretação do texto normativo. Por isso que eu tenho que fazer o debate na minha petição inicial sobre o contexto normativo e a correta interpretação dele. Não preciso fazer um tratado de direito na minha petição inicial, mas eu tenho que contextualizar essas situações. E aqui, gente, nesta parte final da nossa aula de petição inicial, eu convido a vocês a dar um passo ainda mais à frente. Falamos, de repente, da necessidade de inclusão de elementos na petição inicial que tragam para dentro já da petição documentos que estariam nos anexos. Mas vem crescendo muito a utilização, e aí vem um termo, né, visual law. Na verdade, o visual law é, vamos dizer assim, um upgrade disso que eu vim falando para vocês até agora. A inclusão de elementos gráficos, elementos fotográficos, elementos visuais na petição. Hoje nós temos várias ferramentas, Canva e tantas outras, onde eu consigo fazer um contexto com a inserção de elementos gráficos e escrita que possam facilitar o entendimento do julgador. Se você ainda, de repente, não se sente muito à vontade, comece a fazer isso, né, com doses pequenas. Se você lembrar agora, você já deve ter identificado algumas petições que trazem uma ementa. Lá, logo após o endereçamento, você coloca uma ementa, que nada mais é do que um resumo do que você está lidando naquela petição. Então, geralmente você coloca benefício por incapacidade, câncer em fase terminal, necessidade de aposentadoria por invalidez, por exemplo. Então, para aquela pessoa que vai fazer a leitura daquela peça, antes mesmo dela começar aquela leitura, ela já consegue contextualizar o que está sendo solicitado naquele determinado pedido, naquela determinada demanda. Você pode fazer essa iniciação ao visual law transformando essa ementa em um elemento que seja mais gostoso de se visualizar. Você pode fazer, por exemplo, uma primeira página com um resumo, onde você utiliza esses elementos visuais. Então, você vai fazer um resumo do caso, trazendo pequenas afirmações, pequenas sentenças, pequenas frases que indiquem pontos fundamentais da tua demanda, e aí você insere ali ou elementos de prova que você vai estar utilizando na petição, ou mesmo elementos gráficos que identifiquem aquele elemento que você está trazendo como debate. Logicamente, você vai conseguir fazer com que a pessoa que faça essa primeira leitura já consiga ter os pontos fundamentais do teu debate de plano na mente dela, para ela partir para a leitura daquilo que você escreveu depois na sua petição inicial, já focado no que efetivamente deve ser provado, deve ser verificado naquela determinada demanda. Essa utilização de visual law vem sendo muito bem aceita e, ser bem utilizada, pode te ajudar muito a fazer com que aquilo que você precisa passar seja entendido de maneira mais fácil. Principalmente quando você precisa fazer contextualização de questões temporais, uma linha do tempo. E nos benefícios por incapacidade, muitas vezes eu vou precisar disso. Eu vou precisar demonstrar para o juiz que a doença já existe há um determinado tempo, que a pessoa já recebeu outros benefícios por incapacidade temporária e que vem recebendo esses benefícios de forma esporádica nos últimos 3 anos. Concessões, cessações, concessões, cessações, que cada vez as concessões foram por períodos maiores e que, de repente, isso vai me ajudar a demonstrar que a patologia vem se agravando
e que agora eu já estou diante não de uma incapacidade temporária, mas de uma incapacidade de difícil recuperação, pois nos últimos 3 anos a pessoa vem passando por cirurgias ou outras situações e não consegue a melhoria do seu quadro clínico. E essa linha do tempo vai fazer com que o juiz consiga, ou o assessor, já desde logo verificar quantos benefícios foram deferidos, qual o período de concessão de cada benefício, qual a patologia, quais os elementos. Questões que envolvem também o benefício por incapacidade, a questão contributiva, se tem qualidade de segurado, se não tem, qual foi a data da sua última contribuição, qual é o dia que está sendo fixada a incapacidade. Tudo isso colocado de uma maneira mais efetiva numa petição, ou pelo menos nessa folha de rosto da petição, faz com que essas coisas que são mais chatinhas na verificação da demanda se tornem mais aprazíveis. Porque senão eu vou estar escrevendo muitas datas, muitos termos, a pessoa vai ter que ficar ali anotando, e de repente eu estou colocando isso numa linha do tempo, onde ela consegue formar um raciocínio linear, me acompanhar naquela trajetória da investigação daquele determinado caso concreto para chegar a uma determinada conclusão. E aqui, meus queridos, para fecharmos, lembre-se, nada impede que você apresente elementos de prova após a distribuição da sua demanda. Pelo contrário, o artigo 493 do CPC diz que o juiz tem que levar em consideração todos os elementos que foram incluídos na demanda ou que sejam necessários para a correta visualização do caso. E isso, inclusive, já foi objeto de representativo de controvérsia pelo STJ no tema 995. Então, eu posso, inclusive, incluir uma prova já na fase recursal. Eu posso, de repente, incluir uma prova que não figurou no processo administrativo. Vamos imaginar que eu tive um indeferimento no processo administrativo, porque o perito entendeu que não existia incapacidade, e após a cessação do processo administrativo e antes do ajuizamento da minha demanda, surge mais um documento, mais um laudo, ou eu orientei o segurado que ele podia buscar junto ao hospital outros elementos, e aí eu incluo isso na petição inicial e trago esse debate para o judiciário. Tudo isso vai ser possível, porque o que nós temos que demonstrar é a realidade. E o juiz tem que julgar com base na realidade. Se não nos exatos termos que ela se deu, aquela realidade possível. E essa realidade possível vai muito da atuação de cada um no processo. Afinal de contas, diz o artigo 6º do CPC, todos os atores do processo têm que colaborarem para que o resultado se dê de forma mais efetiva e próxima à realidade e no tempo mais curto possível. Com isso, nós fechamos aqui esse estudo da petição inicial e agora eu convido você para vir comigo para o quiz. Quero ver se você vai acertar todas as perguntas que eu vou te fazer agora. Vamos lá? Se uma segunda patologia atingir o segurado após a análise administrativa e antes do ingresso da ação judicial, ela pode ser incluída no pedido dirigido ao judiciário? Temos ali 2 respostas, verdadeiro ou falso. Para você, o que você entende? Vamos lá, deixa eu contextualizar isso aqui para você entender o que está em jogo aqui. Em tese, gente, quando eu vou para uma ação judicial, eu vou estar discutindo o quê? Uma ilegalidade cometida num processo administrativo. Na pergunta, nós colocamos um elemento que ocorreu após a cessação do processo administrativo, um fato superveniente, uma segunda patologia, além daquela que já tinha sido analisada pelo INSS no primeiro momento. E quero que se avalie também se essa segunda patologia incapacita ou não. Há uma corrente que hoje vem perdendo força, que diz, olha, essa questão não foi avaliada pelo INSS, não tem ilegalidade quanto a essa segunda patologia. Vá lá e requeira novamente o benefício junto ao INSS para avaliar se essa nova patologia te incapacita. Mas depois foi surgindo e ganhando cada vez mais força uma corrente capitaneada pelo professor José Antônio Savares, um juiz federal
da 4ª Região, a quem também indico, de olhos fechados, suas obras, a mais conhecida delas, Direito Processual Previdenciário, que já está na sua 9ª edição. O professor José Antônio Tavares trabalha de uma forma magistral sobre as questões processuais que envolvem o direito previdenciário, uma das maiores autoridades no tema. Ele levantou a seguinte questão: olha, não tem muita lógica eu fazer com que a pessoa vá de novo ao INSS, sendo que, de qualquer forma, ele vai ter que ajuizar a demanda, porque existe uma ilegalidade no que diz respeito a esta questão que o INSS indeferiu. E aí, eu vou fazer ele de novo, justamente uma pessoa, muitas vezes pobre, que não conhece os seus direitos, eu vou fazer ele de novo ao INSS, para daí eu ter 2 demandas judiciais. Porque se o INSS indeferir também essa segunda, aí vai ficar uma demanda para discutir uma patologia, outra demanda para discutir outra. Isso, inclusive, fere o princípio de eficiência, a questão da economia processual. E aí ele criou a teoria que fala do princípio da primazia do acertamento. Ele diz, ora, dá para você acertar determinadas questões que podem não ter ocorrido no processo administrativo dentro da demanda judicial. Neste caso, se eu já vou ter que avaliar a incapacidade do sujeito, se ele já vai passar por uma perícia judicial e eu vou ter que analisar as provas da patologia incapacitante, eu já aproveito essa ação judicial e analiso essas 2 questões de forma conjunta. E mesmo que uma não incapacite, se a outra incapacitar, ele vai ter direito ao benefício. A grande diferença, de repente, é que se aquela primeira patologia avaliada no processo administrativo efetivamente não incapacitar e ele estiver incapacitado pela segunda patologia, desde quando o benefício vai ser deferido? Desde o requerimento administrativo? Aí me parece que não, porque afinal de contas, essa segunda patologia não foi controvertida no processo administrativo, foi controvertida no processo judicial. Então, se a incapacidade vai incidir somente nesta nova patologia adquirida, né, e discutida somente em juízo, o marco inicial do benefício será o quê? Será a citação válida no processo judicial, quando tornou controvertida a questão. Ok? Então, a resposta à nossa pergunta é verdadeiro, se uma segunda patologia ocorrer após a cessação do processo administrativo, ela poderá ser levada ao conhecimento do judiciário e analisada. Então, vamos agora verificar a nossa segunda pergunta. Se for necessária a realização de outras provas além da pericial, é necessário fazer o requerimento expressamente na inicial? Verdadeiro ou falso? Gente, esta é uma regra processual. Nós devemos, já na petição inicial, indicar as provas que pretendemos produzir. Muitas vezes acontece do juiz dar um despacho, né, dizendo, indique as provas que pretende produzir. Mas, tecnicamente falando, o correto é já indicar as provas que você precisa produzir juntamente com a petição inicial. Então, se você precisa da prova pericial, você vai requerer. Se você precisa de testemunhas, você vai requerer. Se você precisa de oficiamentos e de outras situações, você vai requerer. A não ser que o ponto controvertido surja no decorrer da demanda. Aí, você vai fazer o pedido após a ocorrência desse ponto controvertido. Mas então, regra geral, eu vou ter que fazer o meu pedido de prova juntamente com a minha inicial. Então, a resposta é letra B. E com isso, meus queridos, nós chegamos ao final das nossas aulas. Eu espero que tenha sido muito proveitoso para você o nosso estudo, que vocês tenham conseguido entender esse universo dos benefícios por incapacidade, a sua importância para cada uma das pessoas que dele necessita, como trabalhar com ele, os elementos de prova que você deve buscar, a forma como você deve proceder na entrevista com o seu cliente, como você deve fazer o peticionamento, como você deve fazer a discussão no processo judicial para demonstrar a existência ou não da incapacidade da pessoa em cada caso concreto. Saiba que cada um que buscar a materialização desse direito vai estar fazendo com que você seja o elo, a ponte de realização do direito material dela. Portanto, seja técnico, estude, conheça o que está sendo debatido naquela demanda e o que você efetivamente
precisa trazer ao conhecimento do judiciário. Eu costumo dizer que, quando você vai ao médico, quando você tem um problema de saúde, você não vai ao médico buscando que ele olhe para você, tenha uma ideia vaga do que você tem e diga, eu vou abrir, vou operar você, porque aí eu vejo o que você tem e aí a gente vê qual atitude a tomar. Não pode o advogado ter esse tipo de atitude, porque se a gente não gostaria de ir num médico e que ele tivesse esse tipo de atitude, certamente quem lhe procura quer que você conheça o caso, saiba exatamente como proceder e não deixe para conhecer o caso depois da demanda já em andamento. Então, quando você for ter a sua atuação judicial, seja técnico, conheça antes e efetivamente brigue pela materialização do direito social de cada uma das pessoas que está ali buscando este direito. Agora, também, não permita que situações indevidas aconteçam. Infelizmente, no direito previdenciário se verifica ainda, infelizmente, algumas questões de fraude. Pessoas que efetivamente não têm uma incapacidade tentando buscar benefício de forma indevida junto ao INSS. E, logicamente, cada um de nós, seja servidor, seja advogado, na atuação para o particular, não pode coadunar com esse tipo de conduta. Deixo mais uma vez o convite para adquirir a nossa obra, o Manual dos Benefícios por Incapacidade Laboral e Deficiência, onde a gente vai trabalhar todos esses elementos que tratamos aqui e tantos outros. E fique de olho, porque, como eu disse, estamos lançando aí, em breve, um outro livro que trata sobre o pente fino, uma operação de verificação, né, da incapacidade, da continuidade do quadro incapacitante, todos os seus elementos, seus contornos, um livro que está guardado também no meu coração, porque é um momento muito delicado que as pessoas têm que passar para verificar se ainda estão incapazes ou não. Fica aí o convite e, precisando, estamos aí nas redes, você nos acha facilmente. Será um prazer estar diante de cada um de vocês nas possibilidades aí que a vida nos proporciona. Deixo aqui o meu abraço e, mais uma vez, o meu agradecimento à casa por esse honroso convite de estar aqui, levando conhecimento de forma gratuita para cada um de vocês, realizando de forma democrática o aprendizado, onde cada um de vocês pode, da sua casa, estar aprendendo um pouquinho mais do direito, seja direito previdenciário, seja outras áreas. Atitudes como essa, certamente, engrandecem a vida de todos vocês e de todos nós. Um grande abraço e até a próxima. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no canal da TV no YouTube. TV Justiça Oficial.